Vocês conseguiram achar o slide? Eu achei, sim. Certo. Tem assim, real, simbólico e imaginário. E tá o nó barromeano. Esse nó aí, eu queria falar sobre o real, simbólico e imaginário, antes de eu ler aqui na apostila, que você vê que eles são impossíveis de desligar. Se você romper aí, digamos, o nó vermelho, a rodinha vermelha, se você tentar tirar ela, ela vai romper os outros, né? Então, é porque eles estão ligados entre si. A gente não vai ver isso agora, mas digamos, na paranoia, ele vem com a Constituição aqui, que Lacan cria assim que cada sujeito já tem uma constituição psíquica pré-determinada, né? E que pode vir a desenvolver aquilo a partir das suas experiências com que ele vive. Então, quando é aqui uma neurose, já tem um outro arranjo. Não é que seja de outra forma, é dessa forma, só que às vezes com um desses meio deformado, um nó no meio, mas isso a gente não vai ver agora. Então, vou pedir para vocês pegarem aqui a apostila que está escrito, deixa eu ver aqui qual é. Aqui está escrito real, simbólico e imaginário. Está de letrinha azul. Conseguiram abrir? Real, simbólico e imaginário. Deixa eu ver se tem alguém escrevendo aqui. Às vezes aparece aqui. É Então, onde fala do aparelho psíquico, Carla? é uma apostila que ele já vem assim escrito, real, simbólico e imaginário em cima. Achei. Tá Também com a letrinha encontrei. azul. Azul, né, a letrinha? Tá Letrinha certo. azul, isso. Boa noite, Mônica. A gente está aqui com... Abriu o slide que está no grupo e abriu a apostila que está escrito real, simbólico e imaginário. O real é impossível de ser simbolizado. Impensável. Depois a gente vai entendendo melhor, né? Tem gente aqui que já deve conhecer e tal, mas a gente vai fazendo aos poucos. O real, então, é impossível de ser simbolizado, é impensável. O real não é a mesma coisa que realidade, certo? Porque quando ele fala assim que ele é impossível de ser simbolizado, o real não é a mesma coisa que a realidade. Simbólico é representado pela linguagem, representado pelas cadeias de significante. Então, tudo aquilo que a gente viu de significante, ele está no simbólico. O imaginário é como o que envolve o sentido. Então, a gente vai estar agora estudando sobre isso aqui e a gente vai entender. Na psicanálise, à medida que a pessoa vai falando, vai descobrindo mais sobre ela mesma. Então, a linguagem é essencial e a psicanálise pode ajudar na hora de entender essa linguagem. O sujeito, né, ele fala sobre si no set psicanalítico, mas às vezes eles nem conhecem tanto sobre si. Quando ele vai começando a falar, é que ele vai tendo a percepção de que é ele, pelo falar, repetir. E assim, então, a psicanálise pode ajudar na hora de entender essa linguagem. Nesse trabalho, desenvolvemos o conceito sobre a fala, baseando-se, saiu sem um traço, na psicanálise, que utiliza a fala, o falar sobre os sentimentos, sobre as questões, onde a psicanálise e a fala estão bem ligadas. Essa é a grande descoberta por Freud, tanto que a psicanálise pode ser compreendida também como uma cura pela fala. À medida que o sujeito vai falando, ele vai se conhecendo e também percebendo o modo como ele funciona. O modo como ele foi estabelecendo certos compromissos com aquilo que na vida se apresenta como uma patologia, ou seja, como um determinado sintoma. Então, esse ser, que é o ser que está ali, o sujeito que está ali com o psicanalista, aqui a gente ainda está vendo que Freud é que está falando, né? Ele, a partir que ele vai falando, ele vai mostrando aquilo para o psicanalista. Mas, como Freud fala que é uma cura pela fala,
ele, quando fala, ele também se ouve, se escuta. Na hora que ele se escuta, ele começa a perceber certos padrões, certas repetições, certas coisas que ele fala. Isso quer dizer como se fosse o autor está dizendo aqui, um compromisso com a sua patologia. Só que isso se manifesta mediante a linguagem, não na tentativa de reconstrução de um fato concreto, mas de uma verdade do próprio sujeito, que se estabelece conforme ele vai falando, vai estabelecendo um processo de narrativa de si mesmo. Então, assim, aquilo que o sujeito fala dele, do paciente fala, não é, nem sempre é a verdade absoluta, é a verdade dele. Porque ele acha que foi injustiçado, porque ele acha que aquilo teve aquele significado todo, e ele bota aquilo como carregado, e é a realidade dele, mais de uma verdade do próprio sujeito, né? Então ele vai falando, vai estabelecendo um processo, a narrativa de si mesmo. Então ele vai ali se percebendo. Então aqui, a gata já está miando. Mário Antônio Coutinho Jorge, na obra Fundamentos da Psicanálise, de Freud a Lacan, Rio de Janeiro, Zahar, 2000, propõe o seguinte compreensão. Agora a gente vai ver aqui conforme esse autor. Real, não sentido, lugar do ser, isto é, o real atravessa, aliás, nossa psique, mas não é inequivocadamente formulando em palavras, é algo do mundo físico-orgânico. No máximo, o percebemos, não por acaso, alguns atores aproximam esse elemento ao id freudiano. Então, aqui ele vai dizer que o real, já que o real você não tem palavra para descrever, é o inominável, é como se fosse o id. Aí, se você olhar aqui na nosso slide, se eu der uma paradinha aqui, for para o slide, a gente vai fazer essa comparação daqui a pouco, aqui, ó, real, simbólico e imaginário. Tem o aparelho psíquico e tem aqui as características, mas a gente vai continuar lendo aqui, depois a gente vai para o slide. Imaginário é o sentido, lugar do eu. Ou seja, o imaginário é o lugar do eu, imaginário, é o lugar do sentido, um sentido, porque o eu se firma a partir do significado que atribui a si e a fatores externos, o lugar de suas ideias, crenças, defesas e resistências. A gente estudou na semana passada sobre significantes. O discurso do sujeito é isso aí quando a gente vai para o simbólico. Esse discurso carregado de significantes é lá do simbólico. Então, aqui do imaginário, ele fala aqui, ó, que é o local da significação. Deixa eu ver se eu achei aqui lugar. No sentido do eu, ou seja, imaginário é o lugar do eu, não é à toa a associação, muitas vezes, a algo da teoria de Freud, e o imaginário é o lugar do sentido. Um sentido porque o eu se firma a partir do significado, que é isso. Ele fala aqui sobre significado, que atribui a si a fatores externos o lugar de suas ideias, crenças, defesas e resistências. Quando a gente começa a estudar, a gente fica meio que perdido entre esses conceitos. Mas quando a gente começa aqui a estudar realmente o que é o simbólico e definir o simbólico, quando a gente voltar para imaginário e real, vai ficar mais fácil. Simbólico. É porque aqui a gente vai se aprofundar hoje mais só no simbólico. Então, simbólico é o local do duplo sentido, lugar do sujeito, ou até mesmo múltiplos sentidos. Isto é o simbólico, é o lugar do discurso e da formação dos sujeitos. Então, demanda a interação entre psique no mundo social, pela linguagem e na linguagem, até por haver a dimensão do social, a que compara a dimensão lacaniana dos símbolos ao superego de Freud. Isso não quer dizer assim que talvez todos os autores vão concordar com isso, mas eu já vi alguns falando e achei interessante trazer só para a gente ter uma ideia. Porque quando a gente fala de real simbólico imaginário, a gente fica meio perdido, tentando associar com Freud, porque enquanto que na neurociência já descobriram
Já descobriram aqui, no nosso cérebro, onde é que fica o local do eu, do id e do ego. Do inconsciente, já descobriram um local mesmo. Então, quando a gente vai para Lacan, ele está... para ele colocar esse lugar, onde está esse psique, ele coloca mais como na forma da linguagem. Ele não está procurando encaixar aqui onde é que está. Ele está querendo encaixar a nossa psique com relação ao real simbólico imaginário, mas com a linguagem, né? Então, se você pensar pela dimensão do orgânico e da natureza humana, que é propensa a desejar, estamos no campo do real, não sentido. Então, aqui saiu também cortado. É o não sentido. O que é não sentido? É aquilo que não tem muito sentido. E é o campo do real. E também, vamos lá. Se você pensar que o eu consiga elaborar parte do que ele deseja, e assim se definir pelo desejo, por exemplo, eu me realizo sendo pai. Eu me desejo me tornar psicanalista. O desejo está sendo tomado pelo imaginário, sentido. Então, quando você fala, eu quero ser pai, eu tenho um sonho de ser mãe, eu quero me formar psicanalista, isso é coisa do eu. É por isso que ele fala aqui que é do imaginário. Porque o imaginário está ligado como se fosse o eu, certo? E se você pensar os diferentes discursos sobre o que é desejo, você percebe que há diferentes ideias para definir desejo. Então, o campo da palavra e das ideias é do simbólico. Então, se o desejo é algo bom ou ruim, sobre os diferentes objetos do desejo, etc., estamos já no duplo sentido, ou múltiplo sentido. O lugar do sujeito, que é um lugar social, e que se constitui de posições discursivas, complementares ou conflitantes, isso é, de afirmações, negação e silenciamentos de sentido. Você vê que Lacan ele vai falar de eu e do sujeito. Por quê? O sujeito é do campo do simbólico. O eu não é a mesma coisa de sujeito. Por quê? Porque Freud ele falava de ego, superego e o id, que é eu, supereu e isso. Então, o eu de Freud, ele não abarca tantas coisas como um sujeito. E o eu, por isso que Lacan definiu o sujeito, para ficar no lugar desse eu. Porque o sujeito ele é constituído, e a gente vai ver de quê? De que ele é constituído, como é que esse sujeito se forma. Então, essa apostila é até aqui. Foi para a gente ter uma ideia do real simbólico imaginário, até a gente poder se aprofundar mais na próxima apostila. Então, vindo aqui agora para nosso slide, está assim. Aparelho psíquico. Freud, eu. Aquele que é pensado. Imaginário. Em Lacan está o imaginário. Lugar do eu e dos objetos. Supereu, né? O superego. Pensante, instância valorativa, compara o eu, ao ideal de eu. Exerce funções específicas do eu, autoobservação, consciência moral, autoestima. Simbólico, mundo da linguagem, das significações, dos significantes, das representações. Esses símbolos que se formam no nosso simbólico, que se formam no sujeito, ele vem da nossa interação, primeiramente com os pais, e depois o quê? Com a sociedade, com o local onde a gente vive. E aí a gente vai definindo a moral, a autoestima, é por isso que está fazendo essa correlação entre o simbólico e o supereu. E isso, ou id, é aquilo que não é eu, nem supereu. Aquilo que é. O id, ele é. O id não se define, ele é atemporal. Então, por isso que se compara ele ao real. Realidade psíquica é impossível de ser representada. Está fora do simbólico, sem nome. Então, aqui agora, a gente, mais tarde, vai voltar para outra apostila e se aprofundar mais. Então, vamos para o sujeito do inconsciente. Aí, antes de ler aqui, vamos abrir a apostila referente
ao sujeito do inconsciente. Essa que está escrita aí, sujeito, com a letrinha roxa. Então, a gente vai parar aqui um pouquinho e vai aqui para nosso slide. Sujeito do inconsciente. Eu achei interessante esse pensamento de L.C. Mendes. Eu procurei alguns livros dele assim no Google e vi que ele escreve um pouco sobre psicologia. Então, assim, essa frase dele eu achei perfeita, mas eu acho que ele não é psicanalista. Se for, ele tem um voltado mais para psicologia, não para psicanálise. Sujeito do inconsciente. Os pensamentos intrusos que brotam na mente, que parece que vêm do nada, eles são criações do sujeito do inconsciente, como também são criações dele os sonhos. Então, achei perfeito, porque a gente vê que muitas vezes vem pensamentos na nossa mente que a gente acha absurdo. De onde veio esse pensamento? Veio do nada? Por que eu pensei nisso? Às vezes é uma besteira, você pode estar na rua assim e pensar uma besteira. Você pode pensar assim, se eu tropeçasse aqui? E se aquele homem fosse atropelado agora? Você pode passar qualquer coisa na mente. Então, a gente percebe que ele vem do inconsciente. É por isso que a gente, às vezes, se assusta com o nosso pensamento. Como também vem do inconsciente os sonhos. E aqui agora, deixa eu ver aqui uma coisa, a gente vai passar para aquela apostila do inconsciente, do sujeito, aliás, para depois voltar aqui. Então, sujeito. Então, vem Lacan e diz que o sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Lacan diz assim mesmo, sujeito é aquele que um significante representa para outro significante. A gente fica assim, poxa, que coisa difícil. Eu estava vendo um vídeo ontem que o homem que estava fazendo o vídeo disse que Lacan não era nada didático, que ele não queria facilitar. Mas é porque, assim, ele quis tornar a psicanálise mais ciência. E até para ele assim, ó, quando ele bota um S, ele está querendo dizer que é o sujeito. Então, para ele, é muito mais fácil ele riscar lá o S, botar um traço, uma seta e sair indicando as coisas, do que ele falar tudo aquilo. E como ele trabalhava muito falando, depois ele teve coisas que foi o genro dele que, nos seminários dele, passou para o livro, mas teve coisas que foi ele que escreveu. Então, para ele era mais fácil simbolizar, né? Não era para ser fácil mesmo, não, era para pessoas que eram do meio acadêmico. Mas aí o que, é que a gente faz? A gente vai pegando essas coisas de modo mais fácil para tentar entender. Então, Lacan diz que o sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Aí daqui a pouco a gente vai entender por quê. Por quê? Sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Porque assim, se eu falo para você uma palavra apenas, pão, você vai olhar assim para mim, aí eu chego no consultório, você é minha amiga, eu viro para você e falo assim, pão. Tu vai olhar para minha cara e dizer, ficou doida? Eu chego o psicanalista e falo para ele, pão. Ele vai olhar para mim, tá com fome? E eu ficar calada, muda. Faz um teste um dia. Chega para alguém e fala pão, não fala mais nada. Esse significante aí pode ser um significante, mas ele sozinho não diz nada. Então, a gente precisa, para poder a gente se expressar, principalmente quando a gente está na análise, aquele significante só tem um sentido se ele estiver dentro de uma cadeia de significante. Eu gosto muito de comer pão de manhã. Aí, já agora sim, você entende. Porque ele não está sozinho. Assim, se fôssemos reformular a frase original, substituindo o termo sujeito pela definição que Lacan dá a ele, teríamos: eu sou aquilo que um significante representa para outro significante. Eu sou aquilo que para minha mãe, né, já que eu fui criada por uma mãe, pode ser por um cuidador, mas aquele que fez o papel de mãe, ele passou significantes para mim, passou significado para mim. Eu recebi algo dela.
Então, eu sou aquilo que um significante representa para outro significante. Dessa frase, podemos depreender algumas conclusões. A primeira é de que, do ponto de vista lacaniano, nós não somos aquilo que acreditamos ser. Nós não somos aquilo que acreditamos ser. E a segunda é a de que a capacidade de sermos diferentes do que somos não depende de nós, mas do outro. Que frase, né? Primeiro, a gente pode dizer assim, eu não sou o que eu penso ser. E quando é que eu descubro isso? É quando eu estou com o meu analista. Eu vou descobrindo que eu não sou quem eu penso ser. É quando eu vou contando ali tudo de mim, eu achava ali muitas vezes que eu era assim, era assado. A gente costuma falar isso aqui, não sei se vocês costumam. Aqui na Bahia a gente fala, eu era assim, eu era assado. Era uma brincadeira, né? Então, do ponto de vista lacaniano, nós não somos aquilo que acreditamos ser. E a segunda é de que a capacidade de sermos diferentes do que somos não depende de nós, mas do outro. Essa capacidade que eu tenho de ser diferente do que sou não depende de nós, mas do outro. Né? Vamos vendo isso. Afinal, é no lugar do outro, para Lacan, você vê que outro está com letra maiúscula, que se desenrola a cadeia significante que nos determina. Este outro com letra maiúscula, a gente vai aprender um pouco sobre ele hoje, mas este outro com letra maiúscula, embora não seja só isso, pode ser a minha mãe. Então, a partir da minha mãe, eu vou sendo aquilo que minha mãe vai passando para mim. E Lacan desenrola a cadeia assim. Afinal, é no lugar do outro, para Lacan, que se desenrola a cadeia significante que nos determina. Então, eu recebo amor da minha mãe, do meu cuidador, eu satisfaço a minha pulsão, e na medida em que eu interajo com ela, eu recebo os significantes dela. E assim, eu não sou eu só, eu sou um outro, né? Eu recebo do outro algo. E é lá que se encontram os significantes que nos representa para outros significantes. Então, apesar desse outro com O maiúsculo também ser um lugar onde eu recebo os significantes, pode ser, a gente ainda vai ver isso aqui, o outro como a mãe, pode ser o outro como analista, pode ser o outro a sociedade, pode ser o outro uma instituição. A gente vai ver isso aqui de forma mais detalhada. Então, dito de modo mais simples e direto, o que Lacan pretende expressar com sua fórmula é a tese de que nossos desejos, nossos projetos, nossas concepções sobre a vida, nossos amores, enfim, tudo que decorre de nós estaria na dependência do discurso do outro. Não foi por acaso que nessa primeira etapa da sua obra, Lacan definiu o inconsciente justamente como o discurso do outro. É no campo do outro, com O maiúsculo, que de modo autônomo os significantes se articulam uns aos outros, produzindo-nos como um mero efeito. Olhe bem, se a gente pensar aqui, como ele falou aqui, ó, nossos amores, nossos desejos, nossos projetos, nossas concepções sobre a vida. Por que é que eu sou diferente até de uma irmã gêmea se eu tivesse? É porque as nossas vivências que a gente recebe do outro, aquilo ali vai sendo impresso em nós. Porque eu nem vou dizer assim da irmã gêmea, porque a gente foi criada pela mesma mãe, mas porque eu sou diferente da minha vizinha, de você, porque você foi criada por um outro. E ela deixou traços em você, traços que são os seus significantes. E também, quando eu me relaciono com alguém, como eu digo que eu amo uma pessoa, amo alguém, gosto daquilo ou não gosto daquilo,
foi de alguma forma introduzido em mim. Isso não veio do acaso. Por que será que eu gosto de ler? Será que na minha casa meus pais tinham o hábito de ler? Será que mesmo que eles não tivessem mais tempo de ler, eram os dois professores? Depois meu pai foi para a área do banco, foi para ser bancário, mas minha mãe era professora. Então, na minha casa tinha muitos livros. Então, a gente vai vendo como é que a gente foi constituído através dos nossos pais. Também não vou dizer que, assim, a gente também, assim, a gente tem, parando aqui, fazendo uma pausa, a gente tem a carga genética, que pode vir de uma avó, de uma tia distante, de uma bisavó. Tem o meio que nos modifica, porque também, às vezes, a gente pode dizer, eu nasci numa casa em que todo mundo é analfabeto, mas eu gosto de ler, porque você, o quê? Você foi introduzido de alguma forma. Você teve uma curiosidade. Então, se não dependesse do meio para a gente mudar, a gente nasceria de um jeito e morreria de um jeito. Mas a gente procura o quê? Nossa melhora. Mas aqui, para esse nosso estudo, isso aí agora não está levando muito em conta. Assim, inicialmente, lugares vazios, nós, enquanto sujeitos, vamos adquirindo substância. Aqui ele está falando a gente como sujeito, pequeno, um lugar vazio. Enquanto sujeitos, vamos adquirindo substância. Uma substância sempre provisória e evanescente. Diga-se de passagem, e ao sermos preenchidos com as significações vindas do campo do outro, constituindo-nos como meros efeitos da cadeia de significante. Então, nós somos vazios. Né? Ali nós vamos sendo preenchidos vamos sendo constituídos como meros efeitos da cadeia de significante do outro. A gente vai recebendo do outro, da mãe, do pai, com a sociedade que a gente passa a interagir. Então, o que seria o sujeito barrado? Lá em cima todo a gente vai falar sobre o sujeito. Sujeito barrado, eu botei um cifrão, porque eu não tinha como botar um sujeito, mas é um S com um único traço. Sujeito barrado. Qual é o sujeito da psicanálise para Lacan? Primeiro, eu vou logo dizer, sujeito barrado é o sujeito da psicanálise. Porque a gente viu lá em cima um sujeito de modo abrangente. Mas o sujeito barrado é o sujeito dentro do set analítico, é o sujeito da psicanálise, é o sujeito... Então, pergunta, qual o sujeito da psicanálise para Lacan? O sujeito para a psicanálise é aquele que se constitui na relação com o outro através da linguagem. Olha bem. De qualquer forma, um sujeito, que não é o barrado, ele é aquele que se constitui com o outro através da linguagem. Mas aqui a gente vai para especificamente este outro sendo psicanalista e este sujeito barrado sendo analisando. Em referência a essa ordem simbólica, que se pode falar um sujeito e subjetividade a partir de Freud, em especial após produção teórica de Lacan. Então, Freud já falava mais ou menos assim, e vem agora Lacan reforçar isso. O sujeito, por que ele é barrado? A gente vai entender aqui. Boa noite. Estamos acompanhando o slide que está no grupo e a apostila agora do sujeito. O sujeito é barrado, como afirma Lacan, e simbolizado por S um traço para dizer desta divisão a partir do seu encontro com a linguagem, que o coloca na condição de efeito e de produção significante. Esse sujeito é barrado porque ele está de encontro com esta linguagem. E ele, dentro do set analítico, ele produz significante. Como é que ele produz esses significantes? Quando ele fala com o analista. Então, esse S com traço é o sujeito barrado, é o sujeito do set analítico, é o sujeito que está sendo analisado pela psicanálise, pelo psicanalista. Só que, assim, esse sujeito barrado, eu falo alguma coisa aqui, deixa eu ver.
Sim, ele vai falando dos seus significantes. Ele vai botando para fora, né? Vou dar uma pausa aqui. Ele bota para fora algo que está no seu inconsciente. Vamos chamar de consciente para ficar mais fácil, que a gente lembra de Freud, né? Então, a gente fala de coisas que estão no nosso inconsciente. São os nossos significantes. Mas, no fim de tudo, lembra que a gente estudou lá significado, lá atrás, na primeira aula, ou foi na segunda? Na verdade, quando esse desenrolar esses significantes, ele vai produzir um significado. Porque, assim, para mim, certas coisas podem ter uma significação. Para uma outra pessoa pode ter outra significação. Mas quando eu falo com o outro, que é o psicanalista, aquilo só tem significação para mim. Mas quando eu começar a falar com ele, vão surgir conteúdos que estavam disfarçados, que são significantes e que serão decodificados pelo psicanalista. Então, esse sujeito barrado é o sujeito que comparece nas manifestações do inconsciente. Então, esse sujeito barrado, como é que ele se manifesta? Pelo sonho, pelo ato falho, pelo xiste. Esquecimento, o não dito. O discurso que se repete como um discurso, como um disco quebrado. Aí Lacan fala assim, é Lacan que diz isso, o discurso que se repete como um disco quebrado. Na época dele ainda existia disco, eu ainda peguei o disco. O discurso que se repete como um disco quebrado, como diz Lacan. É assim que se dá, portanto, o sujeito da psicanálise, da enunciação e do inconsciente. Então, esse sujeito barrado é o sujeito da enunciação, é o sujeito do inconsciente, que se manifesta através do X, ato falho, sonho, mas ele também fala e repete, e repete, e repete, como um disco quebrado. A gente costuma brincar aqui em casa, tem uma amiga que sempre ela repete, repete, repete muita coisa. E eu falo assim, ô fulana, tu tá com o CD arranhado, é que tu só fica... Não, muda de assunto, esquece. Aí a gente brinca assim com ela. Aí agora, né, quem sabe, se eu pudesse analisá-la e até ajudá-la a parar de arranhar tanto. Porque assim, a gente vai, assim, não é eu que vou ajudar, é ela que vai se ajudar, porque assim, na medida que você fala, e você fala, e você fala, e você fala, e você repete, e você repete, e você repete, uma hora você vai chegar e dizer assim, esse discurso de novo, até você mesmo vai dizer assim, será que o problema não está em mim? Será que o problema realmente está no outro? É o sujeito com sua marca que irá diferenciá-lo de todos os outros. Então, assim, essa marca, essa barra que está no sujeito, essa marca é sua, a minha marca é minha. É essa marca que vai diferenciá-lo de todos os outros. Mas que não sabemos tudo e não temos como saber que marca é essa. Que marca é essa que me deixa diferente de você? Que marca é essa que nos torna singular e sujeito do inconsciente? Conhecer, descobrir, saber qual é esta marca que me impõe como sujeito singular e sujeito do inconsciente. Será que eu tenho como saber que marca é essa? Fica aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Porque a partir que a gente for estudando, a gente vai vendo que a gente não tem como saber tudo. A gente não tem como saber tudo e a gente não tem como falar tudo. Muitas vezes, a gente ainda vai ver isso aqui hoje ainda. Nós não temos como saber tudo de nós mesmos e não temos como falar tudo de nós mesmos. A marca, Carla, é como se fosse a impressão digital de cada um, que é ímpar. Mesmo entre os irmãos carnais, né? Cada um tem a sua marca. Cada um tem a sua impressão digital. Então, cada um tem o seu tipo de ser, não é isso? É isso. Agora, essas impressões que me marcam vêm de um outro. Na minha constituição. Por Sim. acaso, acontece o seguinte, eu sou filha mais velha de mais dois irmãos. Tem uma menina que é a mais nova e o meu filho e o meu irmão do meio. Então, assim, quando eu vivi com minha mãe, a gente estava em uma fase o quê? Da minha mãe mais nova, né? Aí minha mãe ali ainda é a primeira filha,
ela deixou marcas em mim que não deixou nos meus irmãos, que é a primeira cuidadora, né? Alguém pode ser cuidado por um pai, por um tio, pelo avô. E as marcas que ela deixou no meu irmão, o que ela passou dela, dos significantes dela, não são os mesmos que ela deixou em mim. Se você encontrar com seus irmãos e for conversar sobre os seus pais, cada um vai ter uma outra visão para contar. Então, nós somos esse ser marcado pela linguagem, marcado pelos significantes. Só que, assim, tudo isso, quando a gente está conversando, são coisas abstratas. A gente não está falando de coisas realmente consistentes, a gente está falando de coisas abstratas. Porque se a gente estivesse falando de coisas palpáveis, né? Eu estou pegando aqui nesse calendário, ficaria mais fácil. A gente está falando tudo de coisas que são abstratas. Então, vamos aqui agora. Aí vem aqui agora para outra parte do slide. Você vê que os gêmeos também. Vamos falar dos gêmeos. Os gêmeos também a gente sabe que tem, assim, para eu ser esse ser único, não depende também só do outro, da minha mãe. Depende daquilo que você tinha, que você vem no seu inconsciente já herdado. As coisas que você herdou dos genes mesmo genético. Tem aquilo que você viveu. Você vê que os dois gêmeos são cuidados pelas mesmas mães no mesmo momento. E ainda assim são seres diferentes, porque isso já tem a ver com o quê? Isso já tem a ver com a ver da parte da neurociência, que ela vai explicar todo o arranjo de neurônio, da mente, aí já vai para a parte da neurociência. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que aqui tem assim, significante mestre, sujeito barrado. Eu não quis botar tudo aqui nesse título, quer ficar grande, está apertado aqui. Mas a gente vê que tem um S maiúsculo sozinho. Esse sujeito aí, nós já estudamos, certo? Nós falamos sobre ele, é o sujeito que está lá na apostila. É o sujeito que é marcado pelo outro. Depois a gente vai ver quem é esse grande outro. A gente viu aqui esse S com um traço, que é o sujeito barrado, que ele é o sujeito do inconsciente no set analítico. Sujeito do inconsciente. Na verdade, assim, o sujeito é o sujeito do inconsciente, né? Agora, dentro da psicanálise ali, ele é esse sujeito barrado, como a gente já viu. E tem esse significante mestre, esse S1 e S2. Esse S1 é o significante mestre. E Lacan vai botar assim, esses pontinhos, tem lugar que você vai achar S2, S3, S4, Sn. Quer dizer que é infinitos Szinhos. Por quê? Aquilo que eu falei lá no começo. O significante mestre, ele tem uma importância. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso, mas eu queria dar só essa introdução. Esse significante mestre, ele tem uma importância, mas ele sozinho não diz nada. Como eu falei, pão. Mas ainda, assim, não vamos dizer que esse significante mestre seja o pão, certo? Mas eu falei, pão. Esse discurso só vai fazer só vai ter algum significado nessa cadeia de significantes se houver uma cadeia de significantes. Um significante só não vai produzir muita coisa, não vai produzir nada. É nessa cadeia de significantes que vai ligando um ao outro que o psicanalista ou alguém que está conversando comigo vai me entendendo, é que vai produzir depois um significado para ser decodificado e entendido. Então, é isso que Lacan quer dizer quando ele bota S1 e S2, é porque não pode, no discurso, não pode ter só um significante. Então, você vai ver uma hora assim, S2, S3, S4, Sn, quer dizer que tem que ter um discurso. Tem que ter esse discurso com significantes, ligando significantes, para que possa ser entendido pelo psicanalista. Então, aqui a gente vai agora para outra apostila. Deixa eu ver aqui qual é rapidinho. Quer sair? Vá. A gata quis sair. Ela não sabe onde é que fica. Ai, Jesus. Deixa eu ver agora. Lacan.
Aí vem aqui agora. Sujeito. Vamos aqui para agora. Agora, rapidinho, a gente já viu aqui. Antes de ir para esse, eu queria que vocês abrissem. Deixa eu ver se eu já li esse aqui. Sujeito. Sujeito barrado já. Certo. Simbólica, psicanálise. Real. Simplificando. Certo. Exemplificando. Vamos dar uma paradinha aqui, só para poder explicar uma coisa. Certo. A gente vai voltar a falar de S1 e S2, mas eu só quis falar aqui um pouco para que vocês entendam. Que quando vocês verem assim, ó, um S, uma seta, e para outro S, ele está querendo dizer que o significante, sozinho, ele não vai dizer nada para o psicanalista. Ele tem que ter uma cadeia no discurso de significantes. E quando ele aponta de S1 para S2, é que o S1 é o significante mestre. E a gente vai daqui a pouco estar vendo isso. Então, é só para que vocês tenham uma ideia, só para introduzir. Aí, como a gente está falando de sujeito, eu achei interessante da gente falar do eu. Por quê? Às vezes você fica assim, o que é eu, o que é sujeito, e misturar aí essas definições. Então, eu, diferença de Freud e Lacan. Vamos ver aqui no slide. Freud, uma tese que torna o eu ego. Uma instância reguladora entre isso, id, fonte de pulsões, o supereu, que é o superego, agente das exigências morais, e a realidade, lugar onde se exerce atividade. Então, assim, quem é o eu? Para Freud, o eu é o ego. E para Lacan? Ele fala aí, né, que é aquele que interage com o id e com o supereu. Mas e para Lacan? O eu constrói-se a imagem do semelhante. E, primeiramente, da imagem que me é devolvida pelo espelho que sou eu. Então, assim, essa imagem que eu tenho de mim, esse é o eu. É uma imagem que eu tenho de mim. Então, a gente, na outra aula, na próxima aula, isso aqui nos remete ao estádio do espelho. A gente vai estudar sobre isso. Certo? Só foi para que a gente pudesse, assim, passar por cima desse conceito. Então, aqui agora, ele traz... Deixa eu ver só uma coisa aqui... Ele traz aqui agora outras questões. O azão, o azinho, que é o grande outro, o pequeno outro, o abarrado. Mas vamos parar aqui um pouquinho, que eu estou vendo que vai dar tempo. Certo? Se não desse tempo, eu ia seguir. A gente já viu o real simbólico imaginário. A gente já viu que é sujeito. Vai ficar esse aí do A, tal. E vamos passar aqui para a apostila, que está escrito assim, ó. Lacan, o simbólico e a psicanálise. Certo? Então, vocês acharam a apostila aí, Lacan, o simbólico e a psicanálise. Para depois eu ir dar um exemplo mais fácil sobre o real simbólico imaginário, que está aqui na apostila. Então, eu disse para vocês assim, que a gente ia estudar hoje mais o simbólico, porque a partir que na nossa mente ficar fixado e entendido o que é simbólico, a gente, nas próximas aulas, vai estudar os outros. Porque, assim, por mais que se fale simbólico, real, imaginário, o simbólico é mais fácil de entender. Mesmo porque já vem falando sobre significado já há um tempão. O real é mais difícil de se entender, mas vamos lá. Lacan, o simbólico e a psicanálise. Então, Lacan visita as fronteiras. Ele estabelece e inaugura de maneira mais densa essa fronteira que existe entre a psicanálise e a linguística, especialmente a linguística estrutural. Ao transitar essa fronteira, Lacan vai, portanto, importando elementos que ganham novas colaborações, ganham novos estatutos, exatamente quando eles saem da linguística e são inseridos no campo da prática psicanalista.
Ele pegou esses conceitos, como a gente já viu, da linguística, mas ele botou da forma dele, né? É nesse sentido que podemos compreender melhor o que vem ao ser simbólico na psicanálise. O simbólico na psicanálise tem íntima relação com a regra fundamental já estabelecida por Freud, quando ele nos alerta que é o grande trabalho de um analisando ao longo da trajetória analítica. E o fundamental é que o analisando leve o paciente ao campo da livre associação e encontre os significados para ele. Então, Freud já falava disso. Freud falava o quê? Que a gente precisa o quê? Fazer com analisando, entrar em associação livre. A gente tem a escuta ativa, a escuta flutuante, e o analisando ele vai falar livremente. O que é que ele fala? São palavras que têm significado, né? Que vai desvendando ali para chegar até o significado. Quando a gente desvenda um sonho, quando a gente interpreta o sonho, a gente chega o que do sonho? O significado, o que aquilo significa de verdade. Não é aquilo que está oculto, né? Então, é através da escuta desse analisando que vai se chegar à raiz do problema. O fundamental é que o analisando fale, que comece a falar do que quer que seja, que simplesmente fale de suas experiências mais particulares, mais íntimas, fale do alheio, fale do cotidiano, fale de sua família, fale de seu trabalho, fale de seus pais, fale de suas opiniões, mas que ele fundamentalmente fale. A única coisa que difere aí de Lacan é que Lacan vai dizer que esse discurso todo ele está cheio de significantes. Por isso que não pode só ter um S sozinho. Não tem como uma pessoa ter um discurso só, uma palavra só, para poder o analista chegar até o X da questão. Então é por aí que Lacan vai neste diálogo com Freud, estabelecendo essa dimensão, que vem a ser o simbólico. O simbólico é exatamente a dimensão da palavra, o simbólico é a dimensão do dizer da psicanálise. O simbólico tem relação fundamental com o fato de sermos seres humanos e sermos seres falantes. O simbólico tem relação com números, com a letra. Nós fizemos o que com o português? Nós aprendemos uma língua que falamos desde pequenos, nós pensamos em português, nós falamos em português, nós escrevemos em português, então nós decodificamos o quê? Palavras, né? Essas palavras são símbolos. É por isso que o simbólico ele é mais fácil até para a gente compreender. É por esse caminho que Lacan estabelece o simbólico. Ele vai dizer que é uma argumentação lacaniana bastante importante para compreendermos a psicanálise como um todo, especialmente a prática lacaniana, a prática psicanalística diferenciada lacaniana. Então, a lacaniana que nos remete aos símbolos. Aí vai entrar agora no simbólico de Lacan. O simbólico em Lacan, que tem a ver não com a tagarelice, não com as palavras que preenchem o espaço como um todo, mas também com o espaço entre as palavras. Então, esta é a dimensão humana do dizer palavras e espaços. Palavras e silêncios. Discurso e silêncio. O dito e o não dito, porque a gente entende até com que aquilo que não é dito, não é verdade? É a partir daí, segundo Lacan, que nós nos humanizamos e nos tornamos humanos, que nós nos tornamos sujeito. Então, a palavra que nos antecede, ela nos marca, ela nos atravessa. Isso é importante para entendermos o que vem a ser o sujeito,
especialmente o sujeito da psicanálise. É exatamente o efeito dessa fala e o efeito desse discurso sobre o organismo. Fazer uma pausa aqui. O sujeito barrado, ele é atravessado pela palavra. A gente pode pensar nisso como uma castração, né? A gente ser atravessado pela palavra. E depois ele vai falar disso. Por quê? Quando a gente é pequeno, a gente não sabe falar, mas a gente vai aprendendo os não, 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 não. E essa palavra vai nos atravessando. Quando vem a castração para nos dizer não ao incesto, quando a gente fala sobre incesto, não é uma coisa premeditada, que a criança esteja realmente pensando em sexo com os pais, não é isso. É uma coisa figurativa, é uma coisa mítica, é uma coisa para explicar quando a palavra nos atravessa, quando nós recebemos um não e vem a castração. Então, vamos voltar aqui. Sabemos muito bem na análise a importância que teve para o sujeito. Eu quero dizer, aquele que em determinado momento ainda não era nada, o modo como foi desejado. Também assim, eu falei isso na outra aula, não sei se vocês lembram. Aquela criança que nasceu, aquele bebê, ele foi desejado ou não. Mas, de algum momento, ainda quando ele estava na barriga, tinha todo um comentário sobre ele. Eu vou ter esse filho, o berço vai ser assim, a roupa vai ser assim. Então, ele a todo momento, ele é atravessado por essa linguagem. Ele foi desejado, foram ditas palavras sobre ele. Então, em determinado momento, ele não era nada, mas o modo como foi desejado. Há pessoas que vivem sob efeito que duram um longo tempo em suas vidas, sob efeito do fato que um dos dois pais, não preciso dizer qual deles, não o desejou. Então, quando acontece um caso da criança ser rejeitada, muitas pessoas falam que até no ventre mesmo, se aquilo não for reparado, e se ficar perpetuando aquilo, sempre, por que esse menino veio ao mundo? Por que essa menina veio ao mundo? Aquilo não sai da mente. A pessoa vai viver como se, e vai introduzir aquilo, vai injetar nela, como se ela fosse um nada. Ouvia muito dizer, esse menino não vai dar para nada, se torna o quê? Uma pessoa insegura, porque ela foi atravessada pela palavra. Este é exatamente o texto das nossas experiências cotidianas, Jacques Lacan, Conferência de Genebra sobre o sintoma. Então, o simbólico tem exatamente a ver com essa dimensão do discurso, da palavra, e é exatamente por aí que nós vamos estabelecendo as nossas comunicações. Quando pensamos em comunicação, temos que pensar e considerar também a possibilidade do mal-entendido, porque Lacan sempre vai frisar que a comunicação não esgota a nossa relação com a palavra. Por quê? Porque quem fala diz sempre mais do que aquilo que está falando. Então, assim, antes de eu concluir isso aqui, vamos fazer uma pausa aqui para eu reler isso aqui para a gente entender. Quando o bebê está pequenininho, oh, coisinha linda da mamãe, oh, que menino inteligente, assim, a mãe ou o pai ou uma avó, que menino lindo, que menino maravilhoso, isso, que lindo, está andando, coisa linda da mamãe. Então, toda essa fala vai nos atravessando. E nós vamos aqui estabelecendo as nossas comunicações. Quando pensamos em comunicação, temos que pensar e considerar também a possibilidade do mal-entendido. Muitas vezes, assim, gente, é assim, você pode notar que a gente fala, Lacan tem uma frase que ele diz assim, você pode saber o que você disse, mas você nunca vai saber o que o outro entendeu. Então, tem o mal-entendido, né? Tem aquilo que a gente fala para o outro, mas a gente não sabe se o outro entendeu, e às vezes vem com briga para cima da gente, porque nós fomos mal interpretados. E pode acontecer também o contrário, de sermos mal interpretados. Porque Lacan sempre vai frisar que a comunicação não esgota a nossa relação com a palavra.
A comunicação não esgota a nossa relação com a palavra. A comunicação, ela não esgota aquilo que a gente fala, né? A gente não pode falar tudo e, ao mesmo tempo, quando a gente fala algo, a gente diz algo, a gente pode estar dizendo mais do que está falando. Sabe, quando você tem um discurso, vamos dizer assim, irônico com alguém, você está tão linda. Eu não estou falando no set analítico, eu estou querendo dar um exemplo disso aqui. Você está tão linda, mas você pode estar dizendo por trás, está se achando. Então, assim, a gente nem sempre vai dizer aquilo que é, às vezes, nossa palavra diz alguma coisa, mas a gente está querendo dizer bem mais. Ou se você está retado com alguém e fala assim, ô, coisinha linda, você está com vontade mesmo de bater. Então, vamos lá. Então, já falamos aqui do... Vamos exemplificar agora, certo? Eu gostei desse exemplo aqui, porque talvez esclareça mais um pouquinho. Vamos lá, exemplificando. Tem assim, significante, real e simbólico, imaginário. Significante para Lacan não tem sentido algum. Não representa nada, certo? Um significante para Lacan não representa nada. Mas como a natureza do significante não é viver sozinho, mas está em conjunto com outros significantes. Por exemplo, na frase, eu gosto muito de batata cozida. Quando o significante está em cadeia com outro significante, que vai haver sentido. Ou seja, de acordo com o lugar em que o significante vai ocupar na cadeia, é que vai adquirir sentido. É como eu falei do pão. Aqui ele está falando da batata. Batata. Mas quando eu gosto muito de comer batata cozida, esse significante vai fazer um sentido, porque ele está numa cadeia dessa frase aí. Ele está numa cadeia de significantes. Então, é assim que ele adquire sentido, a palavra batata, quando ele está em cadeia de significante. Um significante poderá ter vários sentidos. O sentido do significante é o significado. Então, como eu disse naquela hora, você tem uma cadeia de significantes que você vai falando com o seu analista, e o analista vai decodificando e descobrindo o sentido, que é o significado. Real. Vamos dizer que eu falei assim, ó. Eu sei que a minha estante tem 100 livros, eu botei aqui 23, mas vamos botar 100 livros. Eu sei que minha estante tem 100 livros. Aí eu posso ver que alguém tirou um livro. Eu posso olhar para a estante e dizer assim, ela está faltando um livro. Aí você pode dizer, como aqui está dizendo assim, ó, como ele vai estar explicando aqui, ó. A estante tem 23 livros. Eu tiro um livro. No real, não posso dizer que está incompleta, pois a definição de completude e incompletude estão na nossa cabeça e depende da definição que cada um tem. Essa completude ou incompletude, ele não está no real, porque essa completude ou incompletude, ele está o quê? Na minha cabeça. É a ideia que eu tenho de estar completo ou incompleto. Então, se eu digo que o instante está incompleta de livros, no real, ela não está nem completa, ela é uma estante, vamos dizer assim. Ele está dando aqui para exemplificar, para a gente entender melhor. Tá bom, tá certo, Karina. Então, olhe bem, a estante só em si, a estante sozinha, não nos diz nada. Eu que digo coisas sobre a estante. O real é o que é. Outro exemplo, um aluno pode dizer que deu a resposta da prova completa e entregar ao professor. Quando o professor for corrigir, dirá que está incompleta. O aluno estava completa, o professor está incompleta. Completude e incompletude depende da subjetividade de cada um. Existe na ordem do simbólico. Há um real que me habita. Deixa eu explicar isso aqui. Então, assim, é como é que eu disse, essa ideia de completude e incompletude, ela é da ordem do simbólico, porque significa para o professor ali que está incompleta, para o aluno ele achava que estava completa, então é da ordem do símbolo, do simbólico.
E esse real, a gente vai estudar na próxima aula, que ele é diferente da realidade. Então, eu vejo o real, assim, vamos assim dizer, o real que está aqui me rodeando, que ele não tem necessariamente a ver com a realidade é outra coisa. Mas em mim habita um real, que é aquele real que tem a ver com o id. Só aí a gente vai parar aí. E simbólico? Simbólico a gente já estudou, que é da ordem do significante, da ordem das representações numéricas dos símbolos. Então, ali, aquela questão de ter 100 livros ou ter 23 livros, a minha coleção tem 100, a de Maria tem 23. Eu olho e vejo que a estante está pura, está faltando um livro. Ela olha e vê que está completa. Isso aí tem a ver com símbolo, número, letras, palavras, é da ordem do simbólico. Imaginário, da ordem da ilusão. O imaginário é da ordem da ilusão. Ao tentar representar o real com o imaginário, a gente olha para a estante e com convicção diz que ela está incompleta ou completa. Mas é nossa ilusão, pois a estante real é somente uma estante, sem esse sentido subjetivo da completude. Então, a ordem do imaginário já seria assim: você olhar para a sua estante, achar que ela está completa, mas realmente ela está faltando um livro. Digamos que roubaram o seu livro. Você tinha, você tinha a coleção de 24 obras da Companhia das Letras, que são 23 livros, mais um livro que é só o índice. E pegaram um livro seu. Mas você pode não notar. Você olha para a estante, ela está completa. Você está imaginando que ela está completa, mas a realidade não é essa. Então, quando a gente está falando realidade aqui, a gente está botando a realidade para fora, um real exterior. Que aquele diz o quê? Que a estante não diz nada, ela é uma estante. Essa ideia de completa ou incompleta é da ordem do simbólico. E quando você se atrapalha achando que estava completa e estava faltando, é da ordem do imaginário. Só para você ter uma coisa mais palpável, uma coisa que possa pegar para fazer como exemplo. Agora vamos aqui para a apostila que está escrito abarrado, que é rapidinho essa aqui. Vamos lá. Então, o que é o A maiúsculo? É o grande outro. Relação de mim para aquele que detém autoridade. Esse grande outro, eu disse que pode ser a mãe. O grande outro pode ser o psicanalista. O grande outro pode ser um chefe, uma instituição. É alguém que detém uma autoridade sobre você. O pequeno outro é de igual para igual, é o seu semelhante, certo? Então, o grande outro, vamos botar como sendo os pais, esse pequeno outro, que é um semelhante, pode ser os irmãos, vamos colocar assim, só para a gente entender. O eu, aqui é como se fosse um glossário, a gente está olhando algumas definições. O eu. Eu sou o do espelho para Lacan. O eu sou é o do espelho para Lacan. E para Freud, uma instância psíquica. Então, é aí que a gente vai ver sobre o eu ideal e o ideal de eu. Certo? Agora, deixa eu ver aqui uma coisa rapidinha. A gente já está chegando aqui no fim. Então, assim, o que é o eu sou do espelho, né? A gente vai estudar isso na próxima aula, mas assim, vamos falar assim bem rapidinho. Tua mãe te mostra no espelho, você é um bebê. Você olha para lá e você vê um outro. Mas aquilo que eu falei naquele começo, a mãe fala, que coisinha fofa. É essas ideias que vão te introjetando. Então, assim, tem a ver mais com o eu do espelho, certo? Do estádio do espelho. O eu ideal é o narcisismo dos pais. Narcisismo é o quê? Não vamos entrar tudo naquela explicação, não. Mas é quando a pessoa se volta para ela. Ela está ali um bebê ainda, ela está voltada para ela. Narciso se olhando no espelho, ali nas águas, e só voltado para ele. Então, esse eu ideal é formado em você
eu ideal através do narcisismo dos pais. O pai, quando vê o bebê, ele se acha ali como se fosse uma parte dele. E ele fica coisinha linda, menino mais inteligente do mundo. Esse eu ideal é o que você quer ser, mas sem muita cobrança. Você quer ser mais magra, você quer. Não, não, nem vou botar questão de mais magra. Vamos botar assim: você quer se formar, você quer ter uma carreira, você quer ser também mãe ou não, você quer ser pai ou não, mas você quer fazer uma carreira, você quer ter amigos, você quer ser uma pessoa mais inteligente, você estuda, você vem para aqui fazer um curso, está perdendo a hora, vai dar 9 horas e você está estudando. Isso aí é o que você quer atingir, certo? Que vem daquilo que seu pai introjetou em você e sua mãe. E aí, esse eu ideal, ele pode ser ferido por palavras pessimistas. Então, você quer atingir, mas você pensa que você não consegue. Você quer atingir, mas você tem medo de falhar, porque você ouviu muito dizer que você não ia dar para nada, que você não prestava. Mas esse aí é o seu eu ideal. Coloque assim, ó, quando for eu na frente e ideal, ele não é tão nocivo, certo? Eu ideal não é tão nocivo para você. É o que você quer ser de melhor. Já quando você vem para o ideal de eu, que vem com o ideal na frente, tem a ver com o superego. O superego exige de você. E eu queria explicar, antes de explicar, que ele te exige de você que o seu superego é formado do superego dos seus pais. Então, o seu superego, ele é bom para você no sentido de te alertar, não faça isso, cobrar moral, aquilo que seu pai te ensinou de ser certo, ser errado, não roube, não faça, você não vai fazer sexo na rua, não vai se andar pelada, você tem toda a sua moral, vai ter tudo aquilo que você aprendeu, tem a ver com a religião, então se seus pais são mais religiosos ou não, então vem da formação do seu pai, do que seu pai e sua mãe diz que é errado, ou seus cuidadores, avós, só que como é que esse ideal de eu me pune? Porque você nunca está satisfeita com você. Ele começa a te punir, cobrar demais. Se você tem um superego punitivo, você vai ficar dizendo: eu tô gorda demais, eu tenho que ser mais magra, eu tô acabada, minha irmã é assim, eu sou assada. Você sempre vai estar se comparando com alguém. Então ele te pune. E eu me lembro da aula da professora Juliana dizendo que o superego, quando tem a ver com a pulsão de morte, ele fica falando: goze, 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 goze. Mas esse gozar é no sentido de extravase a pulsão, extravase a pulsão, extravase a pulsão, e faz sofrer, e te repete, 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 repete. Ele faz sofrer quando você tem um superego punitivo, mas isso tudo, através da psicanálise, a pessoa pode vencer, pode trabalhar, pode ressignificar. Então, a gente volta de novo aqui esse glossário que vai ficar para a gente, o S, que é o sujeito, e o S barrado, que é o sujeito barrado, ao que Freud nomeou sujeito do inconsciente, é o sujeito que comparece na manifestação do inconsciente, sonho, ato falho, xixi, o discurso que se repete como um disco quebrado, já falamos disso. O grande outro, é o tesouro, sim, esse grande outro aí, como um lugar. Não é a mãe, não é o psicanalista, é o grande outro como um lugar. É o tesouro do significante que eu tenho que me submeter. Para eu ser sujeito, preciso me submeter à ordem simbólica, que é a estrutura da linguagem, que faz com que eu me enderece ao outro fazendo um pedido, esperando uma resposta. Aí aqui já vai chegando mais para a questão da mãe, né? Você, quando se endereça a um outro que você vê como mais importante que você, um outro com A maiúsculo, você se endereça a essa pessoa procurando uma resposta. É esse grande outro. Que pode ser o quê? Você vai a um médico para procurar uma resposta. Você vai a um psicanalista para procurar uma resposta. Então, esse grande outro pode ser uma pessoa, uma instituição, e etc. Então, também, quando eu
procuro o psicanalista nesse lugar de quem sabe e tem as respostas, eu procuro com meus significantes para receber meus significados. Você procura um analista com seu monte de significante embolado, todo decifrado, para descobrir o significado. Eu habito a palavra e a palavra habita em mim. O A minúsculo, depois para Lacan, a partir do seminário 9, no fim, vai se tornar o objeto. Mas até o início do seminário 9, a gente não está vendo ele como objeto, ele está vendo como um pequeno outro. Então, aqui eu botei o pequeno o A com um apóstolozinho, parecendo uma vírgulazinha lá em cima, e o A minúsculo. Esse A com apóstolozinho pode ser o mesmo A, não tem quase diferença nenhuma. Só tem o seguinte, que esse A aí com o apóstrofo é o seu semelhante, é o outro com o que eu me relaciono, certo? Esse outro que eu me relaciono faz sentido para vocês? Que eu só botei esse Azinho aí, mas é o mesmo A minúsculo. O pequeno outro. Olha bem, o pequeno outro é aquele que você se relaciona também, certo? É a mesma coisa. São sinônimos e é a mesma coisa. Eu só queria diferenciar, porque tem um quadrado que Lacan fez, e eu queria falar sobre esse quadradinho aí. O pequeno outro é aquele que você se relaciona. Com relação ao outro, através de mim, eu vejo esse outro antipático, ótima pessoa. Você já percebeu que a pessoa com que você se relaciona, eu sou semelhante. Primeiro você se relaciona com seus irmãos, com os colegas da escola, depois vem outros relacionamentos, colegas de trabalho, namorado. Mas vamos dizer assim, você começa a ter uma conversa com alguém. Você começa a conversar com a pessoa e você chama essa pessoa de antipática por dentro. Que pessoa antipática. Não na vida real, na realidade, não fala nem de real para não confundir. Na realidade, ela é antipática, ela é para você, é a sua visão dela. Você conhece uma pessoa, conversa, se torna melhor amiga, ela é uma ótima pessoa. Mas ela pode ser antipática para outra pessoa, é a sua visão do outro. Então, aí aqui embaixo, A e A maiúsculo e A minúsculo. Relação o outro, que eu me relaciono. Então, esse Azão é o grande outro, que pode ser a mãe, pode ser um lugar, pode ser uma instituição. Dentro do set analítico, é o seu psicanalista, você enxerga como um grande outro. É o sujeito suposto saber, que depois a gente vai ver sobre isso também. Você vai até o psicanalista porque você supõe que ele sabe mais do que você para poder te demandar suas questões. Entre A e A, entre A maiúsculo e A minúsculo, precisa haver uma troca na relação. E trocar significa entre eles. O que é essa troca? Por exemplo, o bebê. Vamos botar o Azão como sua mãe. Você é o sujeito. Você grita e a mãe dá um significado para aquele grito. Ele sabe se é um grito de cólica, de dor, de querer mamar e compreende. É um princípio aí da linguagem. O semelhante, o outro interpreta porque estão inseridos no campo da linguagem. O bebê dá um grunhido, a mãe sabe se é de cólica, se é de dengo, do que é. Pega, amamenta, troca a fralda, ela interpreta, é um gritinho que a criança dá linda, me balbuciona um bocado de coisa, a mãe fica encantada, parece que a mãe sabe o que, é que o bebê está falando. Então, o semelhante, o outro, interpreta porque estão inseridos no campo da linguagem. Não precisa ser uma linguagem com alfabeto, mas é uma linguagem em que a mãe sabe identificar essa linguagem. O semelhante, o outro, não. A relação mãe-bebê é de alteridade. E daqui a pouco a gente vai ver o que quer dizer alteridade, está lá embaixo. Então, A maiúsculo é um lugar, certo? Então, essa relação de mãe-bebê é uma relação que gera o quê? O bebê olha para a mãe, de baixo para cima, como aquela que tem as respostas para ele, como aquela que o alimenta, que o sustenta. Assim também a gente pode olhar para o nosso psicanalista, como aquele que tem a resposta. Uma instituição. Então, e o A como um lugar. É um lugar onde se insere significante. Exemplo, um bebê, né? Quando nascemos, o primeiro contato que temos
é quem vai exercer a função materna, a mãe. Por que ele é um lugar? Porque é através dele que a gente começa a se comunicar e nascem os significados e significantes. O primeiro contato que temos é quem vai exercer a função materna, a mãe, o grande outro. Quem exerce a função materna se chama de mãe. E a mãe é a representação desse lugar de grande outro para todos nós falantes. Mas ela não é o grande outro, o A. Ela é representante. Porque aqui Lacan fala desse grande outro como um lugar e não como uma pessoa. Só que a mãe, ela pode ser esse grande outro porque ela representa esse lugar. Para o bebê, por muito tempo, não há diferença entre mãe e o grande outro. Porque o bebê olha para a mãe e para ele, quando eu falo mãe, gente, assim, quem não teve mãe, é a pessoa que cuidou, o pai. Aí ele olha e diz assim, ela é que tem tudo para me dar. Então, para o bebê, por muito tempo, ele acha que a mãe é o grande outro. A mãe tem um traço da onipotência. É o A sem barra. Vê a diferença do A barrado. Por que a mãe tem esse traço de onipotência? Porque o bebê acha que ela pode tudo. Ele chora, ela dá o peito. Ele chora, ela parece com uma mamadeira mágica. O bebê não sabe que ela foi pro fogão, fez. Ele tá de cocô, ela limpa. Ele tá com frio, ela aquece. Abarrado. Vocês querem que a gente deixe para outra aula isso aqui? Por causa do horário? Ou a gente continua? Por mim, pode continuar. Não sei se as colegas aí estão com algum outro compromisso. Eu estou gostando muito. E falta bem pouquinho. Eu agora já estou em casa já, viu? Que eu já mudei com o cenário de fundo. Então, aqui. Deixa eu ver onde que eu estava. Abarrado. O que é esse abarrado? Eu não consegui achar um A igual o cifrão. Então, eu botei um traço do lado. Mas lá, vamos aqui para o slide para vocês verem uma coisa. A gente já falou aqui do S como sujeito, já falou como S barrado, S1, S2. E a gente está aqui agora no grande outro, pequeno outro e o abarrado, que é o penúltimo slide. A gente está com o Azão e o Azinho, que a gente já falou deles, é o grande outro, o pequeno outro. Esse pequeno outro é aquele que você lida de igual para igual, é o que você é os seus irmãos, ou pode também ser aquele que você diz antipático, sem nem conhecer direito, o que você diz a maravilhosa pessoa, é a pessoa que você se relaciona. Então a gente tem a diferença aqui do A e o abarrado. A gente já estudou o A, que o A é o grande outro, pode ser o psicanalista, pode ser nossa mãe, mas ele é, por ser um lugar, a mãe e as outras pessoas irão representá-lo. Esse lugar aí que Lacan inventou é o lugar onde a gente vai ter que desvendar. Abarrado. Por que ele é o abarrado? Este lugar é um outro barrado, ou seja, é um lugar do significante, é um lugar barrado. Então, assim, o A maiúsculo, sem a barra, é o grande outro. É a mãe, é o psicanalista. E aquele lugar específico onde Lacan fala, ele tem que ter uma barra para diferenciar. Então, a mãe, ela não é esse lugar, mas ela representa. O nosso psicanalista representa. Aí vem o sujeito suposto saber. Então, o abarrado. É um lugar barrado. É um significante, é um lugar barrado, é barrado, que é furado, por ter sempre um lugar para um significante. Não vai haver um último significante. O que demonstra que é impossível falar tudo. É como se assim, ó, é um lugar onde sempre vai haver a possibilidade
de chegar mais um significante naquele lugar. E ao mesmo tempo que sempre vai poder surgir um novo significante, é como se fosse uma coisa subjetiva. Ele nunca vai haver um último significante. É um lugar, quem sabe, no nosso psiquismo. Olhe bem. A gente descobre que é impossível falar tudo. Você pode deitar na cama. Sabe quando a gente era adolescente e dizia assim, hoje eu digo tudo ao namorado. Hoje eu vou dizer tudo o que ele fez de errado comigo, que eu tô zangada. Você vai falar, descarregar. Quando você chegar lá na cama e deitar, você vai dizer assim, eu não falei isso, não fazer isso, porque é a mesma coisa. Você já vai chegar pro psicanalista, vai dizer, vou contar minha infância toda, vou falar logo todos os meus traumas, eu vou falar tudo que eu tiver de falar. E você chega lá pro psicanalista, você fala, chega em casa, e não contei isso. No outro dia você chega, fala e continua coisa ainda para contar. É impossível falar tudo. Há uma falta. A gente percebe que em nós há uma falta. Esse não haver remete à castração. É isso que nos falta. Ele remete à castração. Uma falta que se não permite dizer tudo. O significante que permitiria falar tudo, não há, ele falta. Então, assim, a partir desse lugar, em que sempre vai haver um lugar para um significante, vamos dizer assim, não que tenha a ver com mãe. Coração de mãe sempre cabe mais um. Pense nesse lugar, não como o coração da mãe, não como a mãe, mas um lugar que sempre vai ter lugar para um novo significante. Nossa mente não é assim? Hoje a gente pode zerar nossas questões com o psicanalista. Dizer assim, eu já posso me dar alta. Psicanalista, vem cá, vim conversar com você hoje, eu quero alta. Aí você é mesmo por quê? Não tem mais questão nenhuma para tratar, não. Tchau. Passa uns dias lá, você acontece os problemas, vai ver mais significante, vai ver mais coisa para tratar. Então, você nunca vai conseguir dizer tudo, então não adianta você ficar nessa neura. Eu tenho que falar tudo, tudo bem, fale tudo, mas você nunca vai ter tudo, nunca vai poder falar tudo. E ao mesmo tempo disso, há uma falta. A gente passou pela castração, há uma falta. Lacan vai dizer mais tarde que falta o quê? O objeto do desejo. O significante que, como fala, o significante que permitiria falar tudo, ele não tá. Há uma falta. O A sujeito. Agora eu falo do A sujeito suposto saber. É também um grande outro. Quando eu procuro psicanalista nesse lugar de quem sabe e se tem as respostas. Esse A maiúsculo também pode ser o sujeito suposto saber, que é o psicanalista. Eu procuro ele porque eu suponho que ele tem as respostas. O que é o significante 1 e o 2? Como eu já expliquei ali daquela introdução. Significante mestre é o S1. A cadeia de significante é que traz sentido e que eleva o significado. E para isso, o significante não pode estar sozinho. É por isso que Lacan você vai ver em algum lugar assim, S1, S2, S3. Esse S2 representa um monte de S's aí na nossa cadeia. É isso que significa o S2. S2, ele vai falar agora, cadeia significante para entender o sentido que é significado. Então, para se articular, é para articular no discurso. S1 sozinho é como se fosse uma palavra ou um significante só. E ele sozinho não quer dizer nada. Mas ele é o significante mestre. Vamos lembrar disso. Podemos dizer que tem significante que é mais importante, como eu estou dizendo. O mais importante aí é o S1. Por quê? Exemplo do coletivo. Então, vou dar 2 exemplos. Uma coisa mais coletiva e uma coisa mais subjetiva, mais individual. Coletivo. Vamos usar a palavra transparência. Se eu chego para você e falo só assim, transparência agora. Você vai ficar vestido transparente? Você está querendo falar de quê? Mas ele é o significante mestre.
Mas eu chego e falo assim para você, a transparência na política. Vamos falar hoje sobre transparência na política? Ele é o significante mestre. Porque através desse significante, você vai poder falar várias coisas. Por acaso, transparência sozinha não quer dizer nada, mas no discurso político tem. A gente pode, se eu dar o tema transparência política, você pode falar que os gastos públicos têm que estar transparentes, tem que estar no site lá para poder que as pessoas possam consultar, tem que ter transparência na hora de exercer o cargo público, na hora que o político está falando, ele tem que falar de forma transparente, e vai vir um monte de coisas atrelada a esse significante mestre. Exemplo mais particular, se alguém diz eu te amo, qual é o sentido para quem ouve? O que é que uma pessoa fala assim, eu te amo? Se aquela outra pessoa é importante para você, tem um sentido o quê? De fazer um casamento? Tem um sentido desse eu te amo dizer que está na hora de vocês ir morar junto? Quer dizer que esse eu te amo significa para você se casar? Significa que agora você sabe que não vai estar mais sozinho? Ou se vem de um pai, oh, que bom, eu também te amo. Então, depende dos outros significantes. Mas esse eu te amo aí, é o significante mestre. Vamos falar sobre eu te amo hoje? Cada pessoa vai falar alguma coisa. Não vai dizer que lembra da mãe, que poderia ter dito eu te amo a mãe antes de partir. E aí vai. O significante recalcado. Vamos falar aqui rapidinho. O significante recalcado. O sujeito irá buscar outro significante para se articular. Esse significante aí, o significante mestre, ele vai estar, em alguns casos, recalcado. E o sujeito irá buscar outro significante para se articular. Ora, se a gente vai para o psicanalista para desvendar a nossa fala, tem coisa que está o quê? Recalcado. Tem significante que vai estar recalcado. O sujeito que acha que todo mundo pode enganá-lo, vamos falar sobre isso aqui, quer dizer isso aqui. Ele irá repetir esse discurso e falar significantes da cadeia do discurso. Mas o S1, que é o significante mestre, que dá sentido ao que leva a pensar assim, está oculto, recalcado. Exemplo 2, é o que vem depois, nananana. Sim. Então vamos lá. Vamos falar sobre um significante recalcado. O sujeito chega na sua sala de psicanálise ou na sua chamada online e diz para você, eu sinto que todo mundo me engana. Inclusive, eu não confio na senhora. Aí você vai estranhar assim, por que você acha que todo mundo te engana? Todas as pessoas com que eu me envolvi me enganaram. Mas você não confia na sua mãe? Ah, sim, minha mãe sim. Mas e aí? Ah, eu tive uma namorada, me enganou. A minha professora me enganou. O meu chefe me enganou. O meu colega de trabalho me enganou. E esse discurso ele repete e repete. E aí você vai nas sessões procurar saber. E ele só fala aquilo. Você vê que é como se fosse mais ou menos uma paranoia, uma coisa assim que tá parecendo um disco arranhado, uma neurose. Aí você vai ter que investigar. Mas esse discurso dele, as pessoas me enganam, todo mundo me engana, é um significante que está ligado a um outro significante, que é o mestre, que está recalcado. Para você descobrir aí por que ele pensa assim, você vai ter que investigar. É isso que a gente vai ter que ralar. Aí, se vier num sonho, você vai ter que decodificar, vai ter que. Quando ele soltar as palavras, então você vai entender de onde vem esse problema, que pode estar lá na infância. Então, está recalcado. Aí, esse foi um exemplo do significante mestre. E o exemplo do significante 2, 3, 4, 5, 6. É o que vem depois. Então, esse significante 1, é o mestre, é o que vem primeiro. E ele está o quê? Recalcado. Já o significante 2, 3, tá? Quantos houver na cadeia do significante, na cadeia do discurso, é o que vem depois. É toda a cadeia que produz sentido, certo? É uma cadeia que produz sentido.
Então, aqui embaixo tem dizendo o que quer dizer alteridade. Do latim, alteris é a concepção da parte do pressuposto básico para que todo ser humano social interage. E é na interdependência do outro. Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Então, assim, diz que a relação, né, de mãe e de bebê é de alteridade. É um substantivo feminino, natureza ou condição do que é o outro, do que é distinto. Então, a gente se forma do quê? Do outro. Nós somos formados pelo outro. Aí, agora, como última parte, vem aqui de novo para nossa slide, certo? E eu peguei aqui, o outro em Lacan, consequências clínicas. Tem esse quadradinho aqui que Lacan fez, certo? Vocês veem que lá em cima tem um S, é como se fosse um cruzamento. Cruzamento, vocês estão vendo aí, tem o outro, uma linha, tem o outro com um A grande, tem um Azinho, outro. Tem um Azão grande, que é o outro, com O maiúsculo, e tem o eu com um Azinho também. Vocês estão vendo aí? Que o eu tem um A? O eu é um Azinho. Por que o eu é Azinho? Porque quando eu vou... Vamos dizer que a gente está aqui na clínica, na clínica analítica, psicanalítica, dentro desse quadrado. Eu me relaciono com outro Azinho, que é o outro, que é meu semelhante. Então, um A e outro A linha, que é um A com apóstrofo. Já tem aqui o Azão, ele se relaciona aqui com o S maiúsculo, que é o sujeito. Esse sujeito aqui é o sujeito do inconsciente. Você vê que tem uma seta aqui e está dizendo inconsciente. Então, o sujeito do inconsciente, ele procura o A maiúsculo, que é o grande outro. E a minha relação com o meu semelhante é uma relação imaginária. Por quê? É aquilo que eu disse. Eu suponho que eu sei de mim e eu suponho que eu sei do outro. Mas, quando eu venho para a análise, é que eu vou descobrindo de mim. E aquilo que eu penso do outro, nem muitas vezes é o que eu penso. Então, vamos falar de como isso. É assim, isso aqui eu só trouxe para ilustrar. Eu nem procurei saber do que Lacan fala disso. Eu trouxe para ilustrar assim. Eu interpretei esse negócio dessa forma. A gente vai para a psicanálise, a gente acha que sabe muito da gente. E a gente acha que sabe do outro. Nosso pai, nossa mãe, nossos traumas, quem nos traumatizou, nosso marido, nossa esposa, nossas pessoas que a gente convive. E muitas vezes a gente bota toda a culpa no outro. É o outro. O outro me machucou e eu me tornei assim. O outro, o outro, o outro. E quando a gente vem para a psicanálise, a gente começa a falar, repetir, elaborar. A gente vai percebendo que muitas vezes a culpa é nossa, e não é do outro. Aquilo que o outro fez de nós, alguém também fez para eles. Então, se eles fizeram contra nós, eles estavam ferindo a eles próprios. E nós vamos ferir outros, tentando ferir a nós mesmos, ou a quem nos feriu. E aí, quando eu olho e acuso meu marido, acuso minha mãe, acuso meu pai, e eu estou enxergando esse outro, que é o meu semelhante, Azinho com Azinho, A com a linha, com aquele apóstrofo. Eu acho que o outro me odeia, eu acho que o outro não me suporta, eu acho que o outro me odiava, a ponto de dizer que me odiava, mas o outro me amava. E ele só não sabia dizer como. Então, quando a gente vai para a análise, a gente aprende muita coisa. A gente vai para encontrar resposta, mas a gente fica sabendo mais de nós. E a partir que a gente vai sabendo mais de nós, a gente vai sendo curado.
as pessoas dizem assim, a psicanálise não é para curar, é porque o objetivo não é para se curar. A gente vai querendo cura. O psicanalista não precisa ter sede de cura, porque a cura vai ser o processo natural. Não precisa de ansiedade para querer curar e nem para querer ser curado. Mas a gente, quando for se entendendo, a gente vai entendendo os processos, a gente vai entendendo o outro. E às vezes aquele negócio da gente dizer que todo mundo nos engana, ou que aquela pessoa não nos ama, na verdade ela nos ama. Ela nos ama, mas ela ama do jeito dela, porque ela também foi amada de um jeito diferente. E aí nós vamos entendendo a relação com o marido, a relação com os filhos, a relação com aquele que às vezes nos xinga, nos agride, que mete o dedo na nossa cara e diz assim, sai daqui, eu não te suporto. Mas quando ele está apontando para a gente dizendo que sai daqui que eu não te suporto, ele talvez esteja repetindo algo que a mãe fez com ele, e ele vem e faz com nós. Então, se a gente repete, aquelas pessoas que também interagem com nós, elas também repetem. Repetem o que elas passaram em suas infâncias. E cabe a nós que estamos aqui hoje quebrar com esse ciclo vicioso e ser o primeiro da nossa família que vai dar o passo para quebrar com esse ciclo e fazer um grande início na nossa vida. Porque aí, quando a gente for se relacionar daqui em diante, a gente já vai ter uma visão diferente para lidar com os filhos, para lidar com os pais, para lidar com os amigos, marido, esposo, chefe, aquele que eu acho que é pirracento, aquele que eu acho que é antipático, aquele que eu acho que é maravilhoso, e às vezes pode estar falando por mim por detrás. E assim, é isso que se desenrola em tudo isso, e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se quiser, eu paro de filmar aqui. Deixa eu até parar. Não, super verdadeiro o que você falou. Te agradeço muito.